Há poucos dias, a Câmara dos Deputados aprovou o pacote de medidas anticorrupção, além de mudanças nos recursos judiciais e na prescrição de crimes. E o Jornal do Produtor ouviu o deputado federal Valdir Colato, do PMDB de Santa Catarina, sobre esse assunto. Acompanhe. Eu queria falar a você, agricultor, amigos que me acompanharam em toda essa caminhada política de quase 20 anos, e dizer que eu não mudei, né? Pode ser que outras pessoas mudaram, mas eu continuo com a minha linha correta, concreta, do lado certo, procurando fazer as coisas certas, trabalhando muito em defesa da agricultura, da produção, daqueles que põem a comida na mesa, dos incompreendidos agricultores, muitas vezes perseguidos pelo Ministério Público, por decisões da Justiça, na área trabalhista, na área ambiental, na questão fundiária, não reconhecendo que esses são os heróis nacionais, os agricultores, os pecuaristas, que põem a comida na mesa. Eu sempre digo que se o agricultor não planta, a gente não almoça e não janta. Se você comeu hoje, agradeça ao agricultor, esse homem, essa mulher que vive no campo e que é incompreendido e muitas vezes paga um preço por aquilo que não fez. Nós queremos dizer que estamos com a consciência tranquila, pode confiar em nós, o tempo é o senhor da razão e vai dizer o que nós fizemos na votação das 10 medidas contra a corrupção, que não foi 10, foi 20, foi 50, realmente um projeto enorme que se apresentou à Câmara dos Deputados. Eu fiz parte da comissão especial, discuti muito esse assunto, veio as 10 medidas, muita gente que assinou essas medidas não sabe exatamente o que assinou, não sabia o conteúdo, e o Congresso recebeu esta missão de analisar essas propostas e adequar dentro da legislação, da Constituição brasileira, da legislação, para que você possa respeitar os direitos individuais, a democracia que vive nesse país, e com isso tomamos as decisões. E muitas coisas foram feitas para combater a corrupção, que nós somos favoráveis. Somos favoráveis à Operação Lava Jato, que continue, que faça dentro da lei aquilo que tem que ser feito, que puna aqueles que não respeitaram a legislação e que fizeram coisa errada. Isso nós concordamos. Agora, não é justo que as pessoas nos coloquem como pessoas que estão contra o Lava Jato, que querem esconder a corrupção, porque fizemos a nossa votação. A votação mais polêmica que está aí sendo discutida é a questão do Ministério Público e dos juízes do Judiciário, onde nós entendemos que todos são iguais perante a lei, né? A Constituição coloca assim, todos têm os direitos e deveres, e o Ministério Público e o Judiciário são servidores públicos, como deputado, como senadores, como ministro, como qualquer funcionário, e tem, então, que respeitar as normas e serem enquadrados quando fizerem algum desvio de conduta ou se apossarem de algum bem público. Então, com isso, nós fizemos a nossa votação, colocando bem claro que juízes e promotores têm que estar dentro das regras estabelecidas para funcionário público. As duas coisas apenas que mudaram dentro daquilo que nós votamos, no conceito de funcionário público, de servidor, é que juízes e promotores não podem divulgar nomes das pessoas antes de analisar o processo e das pessoas serem julgadas e que tenham uma definição se é culpado ou não. Porque aconteceu muitos casos nesse país afora que foram denunciados, apareceu na imprensa, o nome da pessoa foi ultrajado, desmoralizado e depois chegou a essa conclusão que a pessoa era inocente. E ficou por isso mesmo. E essa pessoa acabou com a vida dele, da família, etc. E a outra questão é quando você tem abuso de autoridade. Por exemplo, você fazer com que as pessoas pratiquem ações ou digam aquilo que não é dentro de um processo investigatório ou de pressão e também erros de juízes, de venda de sentenças que acontecem no Brasil afora, de decisões erradas, de condenação depois inocente das pessoas, mas acabou com a vida deles, e principalmente aí a pressão que o Ministério Público faz em cima de toda a atividade econômica do Brasil,
com os prefeitos, onde o promotor quer ser o administrador da prefeitura. Os prefeitos, hoje nós temos dificuldade de ter candidatos a prefeito, mas principalmente na agricultura. Na área trabalhista, nós temos muita dificuldade por não poder encaixar. A lei trabalhista no campo e na cidade é diferente. E o Ministério Público do Trabalho, querendo que na área rural você seja um trabalhador igual o que está na fábrica, com todas as condições, desde que nós temos uma diferenciação na agricultura. Você tem o dia que você pode trabalhar, não pode trabalhar, chove, não chove, então você tem que ter uma legislação diferenciada, que nós vamos trabalhar para isso. Na questão ambiental, nós também temos muitas coisas em que o Ministério Público interfere numa interpretação errada, por exemplo, contestando até a decisão do Congresso Nacional de fazer o Código Florestal Brasileiro, dizendo que não concorda com o Código Florestal Brasileiro. Ora, quem faz a lei é o Congresso Nacional. O juiz, o promotor, tem que aplicar a lei e decidir o certo ou o errado. Então, nós tivemos muitos problemas nas questões ambientais, muitos agricultores foram presos indevidamente, multados, e nós não temos nenhuma ação praticamente que possa justificar que o agricultor não tenha culpa, não tem a intenção de praticar um crime ambiental, mas é uma radicalização nessa área, de simplesmente ficar com a área ambiental ideologicamente e esquecer que tem aí todo um processo, uma diferenciação. Na questão também fundiária, nós temos aí inúmeras injustiças acontecendo com os nossos agricultores. Os agricultores que têm terras aí com produção de famílias, várias gerações, escrituras de até 100 anos, de repente o Ministério Público e a Justiça decide que aquela terra não é mais dele e expropria, expulsa esse agricultor como se ele fosse um invasor numa área que é dele, legitimada pelo próprio Estado. Então, nessa questão de índio, quilombola, sem terra, hoje nós não temos mais segurança jurídica, direito de propriedade. Agora mesmo estamos ouvindo alguns indígenas que estão dizendo que não sabem o que fazer, porque um promotor decide uma coisa, o outro decide outra. Um juiz decide uma coisa, outro decide outra. No próprio Supremo, né, quando nós temos a última instância da decisão jurídica, que tinha que ser praticamente unanimidade, porque é a interpretação maior da lei, um vota para um lado, outro vota para o outro, um interpreta de um jeito, interpreta do outro. E a lei é a mesma. Então nós não conseguimos entender. O que nós queremos é realmente dar igualdade aos poderes, executivo, legislativo e judiciário, cada um no seu lugar, né? Como tem aquela história, cada macaco no seu galho, para nós poder manter e perenizar a democracia. Por isso queria trazer aqui um testemunho a todos aqueles que sempre apostaram em nós, que confiaram em nós, que continuem vendo realmente o que nós estamos fazendo. E recomendar que façam a leitura atenta do que nós votamos, quais os projetos que tem aí. Praticamente tudo o que nós estamos votando aqui já tem na legislação, apenas nós estamos tirando juízes promotores, que são julgados pelo Conselho Nacional de Justiça, Conselho Nacional do Ministério Público. Quer dizer, eles estão fazendo o julgamento deles mesmos e levar para a justiça quando sejam os maus promotores, os maus juízes possam ser penalizados. Nós não podemos concordar, por exemplo, que um juiz, quando pratica um erro, vendo uma sentença ou faz a coisa errada, a condenação dele seja aposentadoria compulsória e que ele tenha a mesma remuneração, o mesmo salário para o resto da vida. Isso não é pena, isso é benefício. Como todo trabalhador, quando fizer alguma coisa, ele perde o cargo, perde o emprego, perde o salário e até cumpre pena. Então, por que nós temos aí alguém que seja diferenciado? Para que nós possamos, então, ajudar, apoiar e realmente homenagear até os bons juízes, bons promotores. Não sabemos por que essa reação toda, querendo misturar Lava Jato com a questão da lei que nós estamos aprovando contra a corrupção. É totalmente diferenciado, as pessoas estão enganadas. Eu peço que todos que estão nos vendo aqui façam uma análise concreta do que está acontecendo, consulte os advogados que conhecem a lei, consulte quem está sabendo que foi votado, para depois fazer juízo de valor, muitas vezes jogando culpa
condenando, né, e até desqualificando os deputados que votaram nesse sentido. Nós votamos para melhorar o Brasil e para dar pena para aqueles que têm culpa, colocando, por exemplo, como crime hediondo o desvio de recursos públicos com a detenção de até 25 anos. Então, tem todo um processo que foi aprovado, só ficou nessa questão. Nós não somos contra juízes promotores bons, honestos, mas somos contra aqueles que fazem as coisas erradas e, por isso, nós enquadramos como funcionário público essas pessoas. E continuamos o nosso trabalho aqui no Congresso Nacional, fazendo aquilo que é o certo. E as pessoas, antes de fazer alguma análise, né, ou dizer o que pensam, né, que fizessem, então, esse estudo do que foi votado, do que vai ser votado, o que é bom para o Brasil, e com certeza nós estamos fazendo aquilo que nós achamos que é certo, não mudando em nada da nossa conduta como representante de 115 mil pessoas que acreditaram em nós, que nos avaliaram, que nos avalizaram, e nós não vamos trair essas pessoas, não. Nós estamos aqui cara limpa, com desprendimento, vindo prestar contas e ficar à disposição daqueles que realmente querem o diálogo, querem saber o que aconteceu e que nós não somos contra o Lava Jato, ao contrário, nós apoiamos e precisamos que realmente as coisas sejam feitas dentro de uma regra, dentro da lei, e é só isso. E aqueles que estão incomodados, com certeza, deve ter alguma coisa que os preocupe pela votação que nós fizemos com tranquilidade, com serenidade e que no passar do tempo, eu tenho certeza, hoje as pessoas que estão nos condenando, quando souberem o que foi votado, certamente vão estar concordando conosco e dizendo que erraram e que nós estamos certos. Essa é a minha convicção dos votos que nós damos aqui na Câmara dos Deputados, contra a corrupção, mas, claro, dentro dos limites da lei.